Vamos ver a evolução dos preços na média dos países do euro desde janeiro do ano passado. No início de 2021, a inflação estava negativa, o que significa, na verdade, deflação. Os preços estavam a descer. A 23 de fevereiro, exatamente um ano antes do início da guerra na Ucrânia, a inflação começou a subir. Foi subindo consecutivamente até chegar aos 5,1% a 23 de fevereiro deste ano, portanto, sempre ainda antes da guerra. A 24 de fevereiro, a guerra na Ucrânia começou e no início de março a inflação estava nos 5,8%, até chegar agora, em julho, aos 8,6%. Ou seja, o que este gráfico nos mostra é que a inflação já estava a subir consecutivamente um ano antes da guerra. Na nossa companhia, para nos ajudar a perceber tudo o que se está a passar, encontra-se o antigo vice-presidente do BCE, Vítor Constâncio. Muito boa tarde. Boa tarde. À luz da evolução da inflação, não terá sido imprudente por parte do BCE atuar só agora? Não deveria tê-lo feito mais cedo? Não creio. Veja, apesar de tudo, a inflação até agosto do ano passado esteve abaixo de 3%. Qualquer variação das taxas de juros leva tempo a produzir efeito na economia e, portanto, diria que... Mas justamente não seria isso que justificaria uma intervenção mais cedo para não termos esta inflação que está agora a destruir os salários? Penso que não haveria grande diferença na taxa de inflação, porque repare que os grandes pulos na taxa de inflação deveram-se todos a choques internacionais de preços. Do petróleo, depois da alimentação, do trigo, de outros produtos intermédios alimentares, que deram origem ao aumento dos preços. Mas também houve muita impressão de moeda por parte do BCE por alturas da pandemia. Sim, mas a impressão de moeda não é a causa da inflação que se atribuiu durante muito tempo na chamada visão monetarista das coisas. Veja que entre 2008, quando foi a crise, e, digamos, 2015, 2016, 2017, essa impressão de dinheiro, ou seja, o aumento espetacular do balanço dos bancos centrais foi também enorme e não houve inflação durante esses anos todos. Portanto, essa teoria da emissão monetária não tem aqui grande justificação. Eu não sei se sei de chorar, sei de rir, ou sei de chamar este palhaço, que não tem outro nome, este palhaço mentiroso, que foi vice-presidente de um banco central e vem aqui enganar as pessoas, principalmente os portugueses, porque isto passou, obviamente, num canal português, um canal do Estado, atenção, isto são as notícias do canal estatal, vem aqui enganar as pessoas, portanto não passa de um mentiroso. Eu queria só mostrar uma coisa, porque ele diz a determinada altura que houve muita impressão de dinheiro desde 2008, atenção que é isso que ele diz, houve muita impressão de dinheiro desde 2008 e a inflação não subiu. O que é totalmente mentira. Não houve impressão de dinheiro como houve agora desde 2020 para cá, e a gente vai mostrar isso agora mesmo. Cá está. Os dados oficiais, a Source, neste caso, a Bloomberg, com a Source, portanto, os dados oficiais do Banco Central Europeu, demonstram claramente que em 2008, que estamos aqui, houve aqui uma pequena subida da impressão do dinheiro. Desculpa. Espera aí. Tenho que tirar o som aqui ao BAM, senão ninguém consegue falar. Desde 2008 até, basicamente, 2016-17, a impressão do dinheiro manteve-se mais ou menos entre os 2 e os 3 trilhões no Banco Central Europeu. Portanto, não houve grande impressão de dinheiro, a não ser aqui nesta fase em 2012 e 2013, mas que voltou logo imediatamente a descer. E, portanto, aquele senhor que esteve ali naquele vídeo é um mentiroso, sem vergonha na cara, e é um criminoso também, que nunca foi condenado porque nunca foi feito um processo em tribunal contra ele, mas foi acusado várias vezes e depois o Ministério Público nunca quis levá-lo a tribunal. É uma pena que o nosso canal estatal em Portugal dê tempo de antena àquela pessoa e que venha dizer estas mentiras na televisão, e nós temos que desmascarar isto. Portanto, como eu também já fiz com outros políticos em Portugal, nomeadamente a nossa querida amiga, a deputada Mortágua. Portanto, eu gosto muito de desmascarar esta gente. Não há impressão de dinheiro nenhuma em 2008, 2009, 2010, 2011, até 2012. Não há impressão de dinheiro praticamente nenhuma, mantém-se sempre no mesmo nível. E ele a dizer que houve uma impressão desmesurada de dinheiro também desde 2008 para a frente e que não houve inflação nenhuma.
está aqui provada a mentira, e como se não tivesse ainda, tenho aqui outra fonte, exatamente com os mesmos dados, que demonstram que desde 2008 até 2015 praticamente, manteve-se basicamente ao mesmo nível, e só a partir de 2020, aqui nesta ponta, é que começou, precisamente na altura em que foi anunciada a pandemia por aí, é que começou a impressão desmesurada de dinheiro, que neste momento já está praticamente, aliás, está mais acima do que aquilo que está aqui neste gráfico, já está praticamente nos 11 trilhões, o que significa que nos últimos 2 anos, vou voltar novamente a este gráfico, desde aqui, que foi mais ou menos em março de 2020, até agora, portanto, 2 anos depois, o dinheiro praticamente duplicou, a impressão do dinheiro duplicou na zona euro. Portanto, era isto que eu tinha a dizer, já chamei os nomes todos que tinha a chamar àquele senhor, que não merece outra coisa, e agora está aberta à discussão, se vocês quiserem debater isto. Eu só gostava de acrescentar uma coisa, não sei se estou errada, mas o Francisco pode corrigir-me. O Francisco, peço imensa desculpa, o Francisco caiu, e só agora é que eu vi que ele tinha caído. Peço desculpa, Francisco, eu não vi que tinhas caído, e agora já te pus novamente aqui em palco. E eu também não tinha reparado. E então, o facto de ele apontar o euro como deflacionário, eu penso que isso não se pode dizer quando é só um período muito, muito restrito no tempo. Não percebi, Carla, desculpa. Não... Ele diz a determinado momento que o euro tivemos deflacionário. Tivemos deflação em 2012. Exatamente. Então, assim, o grande problema Estás a falar de que altura, desculpa, Francisco, em que altura é que disseste que houve a deflação? Não, o José Rodrigues Santos, o pivô, referiu isso no início da peça, sim. antes de pensar o Vítor Costa. O grande problema destas análises é que, mais uma vez, o Sr. Vítor Constâncio e as senhoras Lagarde e os demais intelectuais vivem no mundo da fantasia, ou seja, vivem no mundo dos dados estatísticos. E nos dados estatísticos, lá está, há uma coisa chamada IPC que pode ser manipulada a seu favor. E enquanto eles viverem no IPC, que mostra que de facto houve deflação em 2011, 2012, e não vierem para a realidade, onde na realidade o custo de vida sobe sistematicamente todos os anos, e acho que a prova máxima disso é também aquilo que está a passar aqui no mercado imobiliário, não é? É curioso que esse é um tema bastante comentado nos dias de hoje, atualmente, mas ninguém, por exemplo, dá aqui espaço de antena aqui aos bitcoiners e para pelo menos darem a conhecer aqui de que forma é que nós também pretendemos resolver esta questão, porque naturalmente, esta pelo menos é a minha visão, não sei se partilham comigo, mas enquanto nós tivermos este dinheiro que está fracionado e que não cumpre com uma das suas funções, que é sobretudo ser a reserva de valor, naturalmente que essa energia económica que devia estar canalizada para o dinheiro acaba por estar canalizada para outras classes de ativos, e naturalmente para os portugueses, que são pessoas que têm a literacia financeira bastante reduzida, isso acaba por se resumir acima de tudo ao imobiliário, ou seja, para pessoas que têm património, que têm dinheiro parado no banco, naturalmente que o que vão fazer é comprar casas, mas naturalmente que isso depois comporta um problema, porque as pessoas depois precisam de casas para viver, não têm. Mas pronto, já estou a fugir aqui um bocadinho do assunto. O que eu estava a dizer é muito simples. Pronto, o Sr. Vítor Constâncio continua a viver nas terras dos IPCs, das estatísticas elaboradas pelos governos, e enquanto eles não entrarem na realidade, vão continuar completamente ludibriados. E pronto, e cá estará o José Povinho vai ter de pagar o preço. Não, mas ainda há outra coisa, há outro pormenor que eu gostava de falar. Eu por acaso tive a curiosidade de ver qual foi o período em que aquele teve como vice-presidente do Banco Central Europeu, que foi desde 2010 até maio de 2018. E portanto este senhor também tem responsabilidades no cartório quando a impressão do dinheiro começa a subir em 2015 até ele sair em 2018. Tudo bem que ele não esteve lá até 2020, quando começou esta impressão desmesurada em que praticamente duplicaram o número de euros em circulação na zona euro. Mas ele também tem responsabilidades desde os 2 trilhões, que foi a última vez em que houve encurtamento de, digamos assim, de dinheiro a circular, dos euros a circular na zona euro, desde que foi 2015, basicamente, quando terminou este pequeno decréscimo, em que ele teve também responsabilidades como vice-presidente de toda esta subida dos 2 trilhões até aos 4,5. Atenção, no período que ele lá esteve, também duplicou, mais que duplicou a circulação de euros
na zona euro e, portanto, aquele senhor também tem responsabilidade em tudo o que está a questão do acontecer hoje em balanço do dia. BCE, Claro que sim. Portanto, é um criminoso verbal ir à RTP, fazer aquilo que ele fez, mentir aos portugueses todos, que estão, basicamente, a RTP é dos mais vistos, é dos telejornais mais vistos em Portugal, o das 8 da noite, e aquele senhor foi lá mentir aos portugueses, dizer tudo e mais alguma coisa, menos aquilo que é a verdade, e de que ele também é responsável.